Você conhece a SAF da vergonha? Você conhece? Não conhece? É a SAF do Atlético Mineiro, amigos e amigas. É a SAF do Galão da Massa, né? A SAF da vergonha. É isso, não há outro nome, né? É muito importante que você essa gentalha, né? Essa gentalha, né? Que hoje comanda a SAF da vergonha, ok? E a contratação do Dudu, sincero também, dentro disso daí, a contratação do Dudu também é mais um capítulo de como essa gente faz mal pro Galo, para a história do Galo. Como essa gente desonra esse grande clube do futebol mundial, né? Por quê? Porque Dudu jamais deveria ser contratado pelo que ele é como jogador, que, de certa forma, né, em vários aspectos, em relação ao jogo que ele produzia em campo no passado, em vários aspectos, nesse sentido aí, né? Ele é quase um ex-jogador em atividade. Mimadaço, mimado, moleque mimado. Reclama de tudo. Tentou derrubar técnico no rival. Né? Por quê? Porque não conseguia jogar, mas não aceitava banco. Não jogava, mas não aceitava banco. Não tinha qualidade no jogo, mas não aceitava banco, porque ele se acha um deus, né? Eu não preciso jogar nada, tenho de ser titular. Se não jogar nada do Galo, vai ter de ser titular. Peraí, mas lá no... não é gramado sintético? Pô, mas como é que fica isso daí? Parece que o menino não gostava, né? O mimadinho não gostava do tal do gramado sintético, não é isso? E aí vai jogar no... Ah, tá, entendi. Beleza. Então, é a SAF da vergonha contratando um jogador com a vergonha? É exatamente. A SAF da vergonha, né? Tá contratando um jogador sem vergonha, que não tem vergonha, né? É isso mesmo. Tá? De escrever história num segundo palestra, né? Ele que fez história no Palmeiras, uma história gigantesca dentro do campo, e uma história de muitos títulos e essa história acabou fazendo com que o Dudu saísse da maneira que saiu, né? De lá do Palmeiras. Ponto. Ele sai do Cruzeiro no aspecto profissional menor do que o jovem Dudu de 19 anos, porque o jovem Dudu de 19 anos ali estava em formação ainda do processo de futebol, e o Dudu de 33 anos voltou depois de ter conquistado, depois de ter jogado fora, e me parecia um Dudu entendendo, né? O problema é você, até vi muita gente hoje falando aí no chat a respeito do meu peso. Eu não tenho nenhum problema com obesidade, né? Eu tenho espelho, eu peso 130 quilos. Mas sabe o que o Dudu faz? O Dudu, imagina que ele o Valu, tem 130 quilos, mas se olha no espelho como um cara de 80 quilos em forma. É isso que o Dudu faz aos 33 anos. Ele olha para o espelho e acha que ele é o Dudu de 10 anos atrás, com 23 anos, chegando no Palmeiras, depois do Palmeiras ter dado um chapéu no Corinthians e no São Paulo, só que não é. Você tem que olhar a realidade daquilo que você entender qual que é o seu momento. E ele nunca quis entender isso, nem no Palmeiras. O Cruzeiro teve a oportunidade de não trazê-lo. A culpa das atitudes do Dudu pertence ao Dudu. A responsabilidade do Dudu ter pisado na toca da raposa é total e restrita do Alexandre Matos. Total e restrita do Alexandre Matos, que teve uma oportunidade no meio do ano de não trazer o jogador, que distratou, fazendo inclusive o Cruzeiro mais uma vez se destacar como imagem, e depois a coisa acabou se invertendo e trouxe o jogador. Você não consegue. Quem me contrata para algum lugar, aqui na Samuca TV, na Band News, não tem jeito da pessoa dissociar o Thiago Valu, jornalista, da pessoa. Você contrata um combo. Então você tem, quem me contratou e quem me contrata tem que se cercar, tem que procurar saber além daquilo que eu posso oferecer ou não profissionalmente. E isso é sim parte de trabalho de um diretor de futebol, de um CEO de futebol. Eu sei que muitas pessoas viram e falam: mas na época boa parte da torcida, ou uma parte da torcida, achou que seria legal. Pô, o cara vem, fala que quer contribuir, quer ajudar. Talento tem? Tem. Talento tem? Claro que tem.
né? Até discordou. Por quê? O que o Dudu estava fazendo? Ele estava no banco de reservas. E como ele entrou contra o São Paulo, contra a equipe do Bahia, a maneira que ele entrou contra o Red Bull Bragantino... pode falar, Ana, pode seguir. E desculpa te cortar, mas assim, o Dudu, ele ia conseguir a titularidade dele, porque quem tá disputando com ele era o Wanderson e o Marquinhos. O Wanderson, ele ajuda assim na marcação, mas em questão que a gente precisa, que é avançar, ele é horrível. E o Marquinhos, é igual você disse, até outro dia não estava tendo chance com o Jardim. Era apenas ele mostrar força de vontade, que uma hora ou outra o Jardim ia usar ele. O que a gente pode dizer que o Dudu ficou 2 jogos no banco, ele ficou uma semana, se a gente for falar. Uma semana no banco para ele fazer um estrago enorme. Que, assim, vamos falar a verdade, ele pode ir para onde que ele for, que ele vai carregar isso. E não vai sair da carreira dele. Ele tem uma história lá no Palmeiras, que eu não vou mentir. Eu não lembro porque meu time não é o Palmeiras. O meu time é o Cruzeiro. Eu sei o que ele fez aqui, eu vou carregar isso para sempre. Então, ele pode... Tipo assim, ele implodiu uma coisa que ele podia muito bem voltar. Até porque eu acho que ele comprou uma coisa que ele nunca foi. Ele achou que ele era o melhor do jogador do Cruzeiro. E me desculpa, ele não era. Vamos falar assim, o time do Cruzeiro estava numa rotação nível 4 e a rotação dele estava 5,5 para 6. Isso, ótimo. Mas de resto, ele achar que ele, nossa, igual você falou, a gente não vai estar repondo nada. Porque que jogo o Dudu ganhou pra gente? Que jogo ele falou, nossa, esse jogo aqui eu vou colocar no meu bolso? Nenhum. Então, assim, não adianta, igual o Paulo está falando aqui, ó. Falar sobre o Dudu hoje é fácil, tá? Então, Paulo, tá mais fácil ainda ser diretor de futebol no Cruzeiro, tá? Porque eu trago um jogador em janeiro e 4 meses depois, sem dar o retorno com salário altíssimo, se entende, quem chegou em fevereiro entende que o jogador não se encaixa em determinadas funções dentro do campo, sobra para o clube e aí paga-se a multa rescisória. Então, mais fácil do que isso, só essa autonomia para trazer o Dudu. Então, é um jogador para finalizar. Eu estou muito com a Ana, é a última vez que a gente tem que tratar desse assunto, Dudu no Cruzeiro, que é passado. Então, vai ter gente que vai acreditar, né? E aí cada um vai acreditar na história que lhe convém, né? Mentiras sinceras me interessam. Tem uma música do Cazuza que fala a respeito disso. Porque ele foi jogar em tal time por 40% menos, 60% menos do que ele ganhava no... Pô, aproveita e abre uma ONG, né? Que um coração desse merece abrir uma instituição filantrópica para ajudar a quem precisa, né? Mas se isso não acontecer, eu sou uma geladeira azul e branca, tá? Mas aí, torcedor do Cruzeiro, lembre de Abel Ferreira. Use apenas 30% da capacidade de raciocínio para não acreditar em tudo que é dito, porque a gente vê várias coisas sendo ditas, especialmente dentro de Belo Horizonte, a respeito do Cruzeiro, e que acabam não condizendo com aquilo que acontece. Então, perdeu-se uma grande oportunidade dele, o Cruzeiro não perdeu oportunidade nenhuma com ele, e diante do que poderia ser, né, um cara que bateu o pé, que queria uma rescisão no valor total da multa de 63 milhões, acaba saindo. Aí é a matéria do Central da Toca. Aqui, deixa eu dar um Ctrl+, para ficar bem claro para muita gente ainda com essa dúvida do valor, qual valor o Cruzeiro vai pagar, enfim. Então, acho até que foi demais. Está aí, ó. Eu coloquei bem, para sublinhar bastante você que estava com dúvida, que passou aí pelo chat. O Cruzeiro pagará 15 milhões divididos em várias parcelas ao Dudu, de 33 anos pela rescisão do contrato que tinha validade até 2027, conforme apurou o Central da Toca e Samuca TV. O valor foi acordado entre as partes nesta sexta-feira. Então, Cruzeiro acaba... Eu estava até conversando com a minha mãe ali, grande cruzeirense, Dona Maria Helena. Eu falei, mãe,
dessa situação foi o seguinte: foi um vazamento. Imagina um vazamento de água aqui em casa. E pela quantidade de água que vazou, era para ter entrado água no meu quarto, no quarto da senhora, na cozinha, na copa, na sala, mas inundou só a copa. Nós vamos ter prejuízo? Vamos. Mas a gente tira as coisas da copa, coloca pela casa, arruma a copa e vida que segue. Então, né, poderia ter sido um prejuízo. Não é um bom negócio, tá? Só deixar bem claro, o estrago está feito. E tem sim total a assinatura de quem trouxe o Dudu, mesmo diante de tudo que aconteceu no ano passado. Mas, diante do que poderia ser, a princípio, pagar 63 milhões, num outro momento, até que aceita reduzir 40%, a gente já está falando de valores acima de 30%. Tem 15 milhões, que já foi tudo acordado, assinado, claro também, e não sejam tão inocentes a ponto de achar que este Dudu, que não abriu mão de 63 milhões de reais, e não estou dizendo que deveria, estava lá no contrato, mas tem hora que a gente tem que usar um pouquinho de medição, né? Um cara que jogou 4 meses no Cruzeiro, não abriu mão de 63 milhões, vai da noite para o dia, baixou o benfeitor, né? Vai receber apenas 30% no seu próximo clube do que ganhava no Cruzeiro. Por favor, torcedores, por favor. O torcedor do Cruzeiro é inteligente demais, às vezes, para ficar acreditando em algumas histórias envolvente e tom jornalístico, ideal para seu canal ou página. Leonardo Jardim se emociona e manda recado à torcida do Cruzeiro após vitória na Copa do Brasil. A vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Vila Nova Gó, nesta quinta-feira 1º, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi mais do que um grande passo rumo às oitavas de final. Foi também um momento de conexão intensa entre time e torcida no Mineirão. Após o apito final, o técnico Leonardo Jardim não escondeu a emoção ao falar sobre o comportamento exemplar dos cruzeirenses nas arquibancadas. O treinador português, visivelmente grato, exaltou o apoio incondicional da torcida celeste e fez questão de compará-la com as maiores que já viu em sua carreira. Antes de vir, já sabia que tínhamos uma torcida apaixonada pelo clube, destacou Jardim, que já comandou gigantes como Olympiacos, Sporting e Al Hilal. Com certeza, já trabalhei com torcidas apaixonadas que enchiam estádios, mas a forma como a torcida do Cruzeiro se entrega, mesmo nos momentos difíceis, faz toda a diferença. Eles não se importam com os nomes, seja Eduardo, Antônio ou Manuel. Eles querem ver o time jogar com garra, pressionar, lutar, afirmou. Jardim também fez um apelo. Peço que sigam apoiando. Eles são um elemento muito importante neste processo de reconstrução. O que vi hoje me dá ainda mais confiança de que teremos um presente e um futuro muito melhores. Com a vitória, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta que ainda assim garantirá a vaga nas oitavas. O duelo de volta está marcado para o dia 22 de maio, em Goiânia.